A paz! Hoje nós vamos compartilhar o sexto dia, parte A. O sexto dia, ele está nos levando a identificarmos com a cruz de Cristo. O sexto dia, ele vai falar para nós sobre a pressão que exerce sobre as nossas vidas e que essa pressão, ela nos leva a um nível mais alto, onde nós vamos ser alcançados por Deus em uma vida de vitória, ou nós seremos destruídos. Eu queria te colocar aqui, no Evangelho de João capítulo 10, no versículo 9, diz: eu sou a porta. E também em Mateus capítulo 7, diz que Jesus é o caminho. E esse caminho é estreito, uma porta estreita. Então aqui nós vamos ver que a proposta que Cristo quer nos dar não é trazer para nós aqui um conforto e a realização de todos os nossos sonhos e desejos aqui desse mundo. Por quê? Porque Ele está levando nós através dele, que Ele é o caminho, e Ele também é o condutor nesse mesmo caminho estreito. Porque o destino é aonde esse caminho vai nos levar, que é onde Cristo vai trabalhar em nossos corações. Por quê? Porque se você tem um destino, se o Senhor Jesus está nos aguardando lá na frente, nós passaremos por esses caminhos estreitos e não teremos nenhum ponto a reclamar. Porque quando nós estamos em Cristo, a nossa vida nessa terra, ela estará na contramão de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Então nós vamos ver aqui que viver uma vida com Cristo é sermos radical contra o pecado e contra o mundo. Eu queria te convidar aqui também, no Evangelho de João, capítulo 21, olha comigo a partir do versículo 1, sobre a história que Pedro também foi confrontado sobre essa pressão. Veja comigo aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse ponto aqui está mostrando que, de novo, aqui é a segunda vez que eles estão indo como profissionais, confiantes em tudo aquilo que eles adquiriram. O caminho profissional da vida de Pedro, porque ele era um homem que conhecia o mar como a palma da sua mão. E como que ele poderia ter tentado pescar a noite inteira e não ter pegado nenhum peixe? É porque o propósito do Senhor era maior. Então estava ali sobre ele uma grande pressão. Por quê? Porque ele viu que não era ele que iria realizar algo, que quem iria realizar era o próprio Senhor Jesus. Então você vai ver aqui comigo, a partir do versículo 5, diz: ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Porque Jesus sabia. O que Jesus estava mostrando ali é que Jesus já tinha preparado tudo. Enquanto eles estavam nas suas tentativas, nos seus meios próprios, o Senhor Jesus já tinha preparado tudo. Então aqui diz assim, ó, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Aqui nós vamos ver que a palavra do Senhor é uma palavra que nos traz direção para a nossa vida profissional. Que quando nós colocamos Cristo em nosso barco, que Ele estará nos dando a direção, a nossa vida profissional, irmãos, está prestes a acontecer milagres. A prosperidade do Senhor vai superabundar sobre as nossas vidas. Então nós vamos encontrando aqui o que Cristo está fazendo e falando na vida de Pedro. E que nós estamos sendo alcançados por essa palavra poderosa que o Senhor Jesus está falando. Irmãos, eu quero convidar você a estar caminhando conosco, nos siga nesse canal, venha estar junto conosco, aprendendo e sendo tratado pelo Senhor Jesus. Aqui diz assim, ó, eles lançaram e não conseguiram recolher a rede
tal era a quantidade de peixes. Aqui é a segunda pesca maravilhosa que o Senhor Jesus realizou para mostrar para Pedro o poder e a glória, que o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Aqui agora eu quero convidar você a ir comigo para o versículo 7, que diz assim, ó: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo-o, disse... Veja comigo aqui no versículo 7, diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Aqui nós estamos encontrando Pedro, aquele homem, como sempre, que estava precipitadamente vendo uma solução para a sua vida, porque ele agora se entrega completamente, pulando ali naquele mar, indo na frente dos seus irmãos, para que ele pudesse encontrar aquele que traria de novo para ele a única libertação, a salvação da sua vida. Quando nós encontramos isso aqui, irmãos, e no versículo 10, Jesus disse-lhes: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Irmãos, tudo que o Senhor tem preparado para nós. Aqui nós estamos vendo que o que o Senhor Jesus veio fazer está mostrando para Pedro que ele não veio acusar Pedro por ser simplesmente aquele traidor, aquele que foi covarde. Jesus não confrontou Pedro dizendo para ele sobre as suas fraquezas, mas o que o Senhor Jesus estava trazendo era alimento para fortalecê-lo. Jesus estava pronto a mostrar que a sua comunhão era mais importante do que a acusação de fracassos do passado. E é isso que o Senhor Jesus quer mostrar para nós, que essa abundância que ele trouxe de peixe, aquela rede não se rompeu. Ou seja, o Senhor sabe a medida certa daquilo que você precisa, e Ele vai trazer a superabundância na sua vida, sem extrapolar ou romper qualquer área da sua vida, inclusive o seu casamento. Ele não pode te dar uma prosperidade onde você vai poder estragar a vida dos seus filhos, rompendo a rede da sua casa. Ou até mesmo você poder prejudicar o seu casamento porque a rede foi muito grande, ou seja, você foi um homem e uma mulher que prosperou muito. Deus sabe a medida certa que Ele pode colocar em sua vida. E a partir de agora, o que o Senhor Jesus quer fazer com você é o que Ele fez com Pedro. Ele quer colocar você agora para desfrutar de todas as grandezas dos céus.